E aí, pessoal, vamos falar um pouco agora a respeito do abuso do poder econômico. Bom, primeira coisa, é diferente do abuso de poder político. Algumas semelhanças, algumas diferenças, mas a gente vai notar que existem algumas diferenças drásticas. Bom, como a gente falou, no caso das eleições, o abuso de poder, ele é visto, como comprometendo a legitimidade do pleito, porque ele interfere na liberdade de escolha do eleitor. E aí, de um modo geral, quando alguém se vale de alguma posição privilegiada, seja pelo aspecto político, seja pelo aspecto econômico, como a gente vai ver agora. E assim como o abuso do poder político, o abuso de poder econômico também extrai o seu sentido normativo da Constituição, no momento em que, no parágrafo 9º, também como o abuso de poder político, mas um pouco antes na redação do artigo, ele vai falar ali de que a lei complementar deverá vedar algumas condutas que afetem a normalidade e a legitimidade das eleições contra, e ela começa falando, a influência do poder econômico. Então veja, poder político e poder econômico, as duas formas de abuso, elas se enquadram no mesmo dispositivo constitucional. Aí, quando a gente olha no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, a gente vê que também abuso de poder político e abuso de poder econômico também estão juntos no mesmo artigo. Por quê? Quando o artigo 22 fala ali no final de desvio ou abuso do poder econômico, e aí depois ele fala de abuso de poder de autoridade, ele está falando primeiro do abuso de poder econômico, depois do abuso de poder político. Então, os dois estão no mesmo diploma, no mesmo artigo, inclusive. Mas, como que a gente diferencia aí um do outro? O abuso do poder econômico, ele se refere à utilização excessiva antes ou durante a campanha eleitoral de recursos materiais ou ainda seres humanos, ou ainda pessoas trabalhando que representam um valor econômico, buscando beneficiar o candidato, partido ou coligação. Então, são gastos em demasia com o escopo de influenciar de modo abusivo na persuasão pelo voto, seja de forma ostensiva ou seja de forma oculta. Então, mesmo que seja uma coisa abertamente, uma coisa evidente ali, do abuso do poder econômico, também pode ser caracterizado nas hipóteses ocultas, óbvio, aquelas malversações, aquelas irregularidades na prestação de contas, também dão ensejo ao abuso de poder econômico. O exemplo mais evidente, que também é tipificado como crime, é a compra de votos. Essa conduta, porém, ela, além da hipótese criminal, ela permanece como um tipo aberto, do qual o legislador não descreveu as hipóteses ou ofereceu critérios rígidos para sua caracterização, relegando essa tarefa à doutrina e aos tribunais. Por quê? Se a gente pensar no âmbito de uma eleição, se botasse alguma tipificação falando a respeito da compra de votos, por exemplo, por dinheiro em espécie, o que o candidato ia lá fazer? Um cheque. E aí ele comprava o eleitor. Se fala dinheiro e cheque, ele passa o cartão. Se fala dinheiro, cheque, compra o cartão, ele paga com Bitcoin, qualquer coisa assim. Então, para caracterizar a compra de votos, tem que ser um critério aberto. Por quê? A criatividade do político, a criatividade do abusador do poder econômico, ela é muito grande. Não teria como o legislador pensar num critério rígido que abarcasse todas as situações possíveis. Então, isso fica a critério da doutrina e dos tribunais. Parece-me incerto, mas a gente vai ver que não é tão fácil caracterizar o poder econômico. Por quê? Os tribunais apontam, primeira coisa, o nexo causal entre a conduta e a sua potencialidade em interferir no resultado do pleito como critério de configuração do abuso. Então, demanda-se uma demonstração da utilização excessiva antes ou durante a campanha de recursos que importem alto valor econômico. E esse alto valor econômico tem que ser tão grande que seja possível mostrar para os tribunais que foi exatamente pelo fato de ter abusado tanto do poder econômico que ele venceu. Pensando assim contrafactualmente, se ele não tivesse dinheiro, se ele não tivesse tomado aquelas atitudes de abuso do poder econômico, ele não teria vencido. Então, esse é o critério determinante para a configuração do abuso de poder econômico. Pode-se dar, aí, pensando mais na configuração, pela contratação elevada de empregados no setor privado, no caso, por exemplo, dos empresários que usam seus funcionários como uma plataforma política,
o recebimento de quantias além da dotação prevista em lei, aí já pensando numa doação, doações ilegais, doações de fontes vedadas, o recebimento de fontes escusas, ou seja, aquelas fontes que você não consegue identificar na prestação de contas, ou ainda a conhecida prática do caixa 2, o artigo 30A, descrita como a omissão de gastos eleitorais na prestação de contas, pacificamente, reconhecida aí como um artifício que influencia ilicitamente o resultado do pleito. Então esses casos seriam os mais típicos que a gente pode pensar, na qual o poder econômico do candidato é utilizado como uma forma de convencimento do eleitor, só que uma forma legítima. Por quê? Ou porque ele descumpriu a lei, no caso de tipificações penais ou de irregularidades na prestação de contas, ou ainda, se mesmo dentro da lei, ele faz uso de algumas artimanhas tão ostensivamente poderosas do ponto de vista econômico, que fica caracterizado que foi só por causa daquele abuso que ele acabou sendo eleito. E aí a gente pode falar ainda de um outro abuso de poder que também está descrito ali no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que é o abuso de poder nos meios de comunicação social. No âmbito eleitoral, o abuso do poder midiático se configura pelo uso incisivo dos veículos de imprensa como instrumento de manipulação, aproveitando-se do enorme poder de introjeição no dia a dia do eleitor. O que isso quer dizer? O poder de mídia é um instituto construído dogmaticamente. Um dos doutrinadores que fala a respeito disso, é o Sobreiro Neto, ele apresenta 3 tipos mais comuns, O desvirtuamento da propaganda oficial em favor de determinados candidatos, aquela propaganda institucional da prefeitura, de determinada fundação, de determinado ente da administração pública em favor do determinado candidato, Às vezes se justapondo aí algumas condutas vedadas. A atividade calculada de profissionais de mídia com pretensões políticas. Então, se a gente pensar aí em algum determinado apresentador de programa, apresentadores de rádio, que conseguem, por meio de alguma atividade calculada, ou seja, não é fruto apenas da profissão dele, mas é uma atividade calculada com viés eleitoreiro que ele se utilizou para conseguir os votos. Isso também seria um abuso do poder nos meios de comunicação social. E, finalmente, a propaganda eleitoral em rádio e televisão fora dos limites legais. Se uma determinada emissora de rádio ou de TV beneficia excessivamente um candidato, ela também vai estar atuando de forma abusiva, e aí tanto o candidato quanto a emissora estão passíveis aí da ação de investigação judicial eleitoral. Bom, quais são as sanções para esses abusos? Novamente, as sanções são apontadas no parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º, que são multa, cassação, duplicação da multa ou improbidade administrativa. No caso de empresa, a improbidade administrativa seria uma sanção bastante gravosa, porque recairia em proibição de contratar com o poder público, etc. E é importante a gente notar também que as condutas vedadas possuem uma limitação à circunscrição do pleito, assim como a gente falou do abuso de poder político e das condutas vedadas, elas são limitadas à circunscrição do pleito. E, novamente, não se previa a inelegibilidade, mas com a lei da ficha limpa, que alterou alguns dispositivos da Lei Complementar 64 de 90, aquelas condutas vedadas, o abuso de poder político e o abuso de poder econômico, que sejam sancionados com a cassação, também vão ensejar a inelegibilidade por 8 anos. E assim como o abuso de poder político, o abuso de poder econômico também tem o seu instrumento processual típico, que é a ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE. E o rito dela está disposto no artigo 22, nos incisos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Assim como o abuso de poder político também, o bem jurídico tutelado é a garantia de lisura e equiparação das condições de disputa dos candidatos, fazendo valer tanto quanto possível a vontade popular desinibida de forças que atuem para o seu convencimento de forma ilegítima. Então, essas são as formas de abuso de poder tanto político quanto econômico, quanto de meio de comunicação social, e tem ainda a construção dogmática do abuso de poder religioso, que será visto mais para frente.